Eleições 2012. Saiba como foi o domingo de votação na capital mineira. Conheça a aposentada que votou pela primeira vez aos 101 anos de idade. E na conversa de estúdio, uma análise sobre o resultado das eleições em Belo Horizonte. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá! Uma eleitora chamou a atenção de todos nas eleições municipais de Belo Horizonte. Aos 101 anos de idade, Dona Raimunda fez questão de votar pela primeira vez na vida. Dona Raimunda sonhou por muito tempo com um dia em que poderia comparecer às urnas como eleitora. Ela tirou o título no ano passado e, com 101 anos, vota agora pela primeira vez. Eu estou meio desconfiada, com medo de não dar certo, né? Eu falei com a minha neta, é minha neta que ligou para mim. Eu falei, Lúcia, ela sabe, mas é muito bom, vó, é bom assim, a senhora, é sinal que a senhora tá mais assim, mais para cima. Com o incentivo da família, especialmente da neta Isabel, a eleitora centenária se preparou para esse momento especial. No rosto, o sorriso sempre presente mostrava a satisfação de exercer o direito de cidadã. A gente vê com satisfação, né, porque vê que é saúde, que ela está lúcida, né, e ainda tem vontade de realizar as coisas, e ela batalha, insiste, corre atrás e consegue. E aí a gente, né, tenta ajudar, apoiando, né? Ansiosa com a nova experiência, Dona Raimunda contou com a companhia da neta. Uma decisão segura de exercer sua cidadania, mas que ainda carregava dúvidas. Na hora lá que eu vou ver o que eu faço. Tá assim ainda meio balanceado. Na hora que Deus fala, é isso aí, né? Há 80 anos, o voto é um direito feminino, mas nesse tempo, por ser analfabeta, Dona Raimunda se sentia intimidada para exercer esse direito, mesmo com o incentivo do marido. Que eu falei, não, eu não votei, não aprendi, agora não vou querer não. Aí bem que ele insistiu, né, e tudo, mas eu não quis, agora que eu resolvi. Como eu não sabia ler e escrever, foi passando. Agora como, né? Só colocar o dedo, assim, fica mais fácil. Ficou mais fácil. Com muita disposição, a eleitora mais velha de Belo Horizonte torce agora para que nos próximos anos possa continuar elegendo os representantes da população. Mas eu até que eu não assustei muito, não. Eu fui treinar lá na sede, né? Lá na cidade, e deu até certo. Se eu for viva, né? Se eu for viva, eu torno e até o fim. Enquanto eu puder, eu vou acompanhar. O domingo de eleições movimentou cidades de todo o país. Mais de 140 milhões de brasileiros foram às urnas. Confira agora como foi o dia de votação em Belo Horizonte. Desde cedo, os eleitores chegavam aos locais de votação para escolher os candidatos à Prefeitura e à Câmara Municipal. Muito movimento e, como previsto, rapidez na urna para votar. Às 5 da tarde, a abertura simbólica da primeira urna já sinalizava o resultado final das eleições em Belo Horizonte. Márcio Lacerda foi reeleito com 52,62% dos votos válidos. Eu sou prefeito de Belo Horizonte, reeleito. Vou tomar posse para um segundo mandato em 1º de janeiro. Tem muito trabalho para fazer. Eu retomo amanhã as minhas atividades com força total. A cidade está avançando, precisa continuar avançando e eu tenho que exercer um trabalho de liderança na gestão para que as coisas andem mais rápido. O ex-prefeito Patrus Ananias, segundo colocado nas eleições, destacou a força do PT e que o partido agora vai voltar a fazer oposição, tanto na capital quanto no estado. O que chama atenção nessas eleições é o alto percentual de abstenção, que chegou a quase 19%. Fim das eleições em Belo Horizonte. O candidato do PSB, Márcio Lacerda, garantiu mais 4 anos de mandato à frente da prefeitura.
Na Câmara Municipal, a renovação foi recorde, com a reeleição de apenas 19 dos 41 vereadores. Mas quais as consequências desses resultados para a cidade? Como avaliar a manifestação popular refletida nas urnas? Temas para a análise do convidado de hoje do Espaço PUC, Rudá Rissi, cientista político. Rudá, mais uma vez, bem-vindo ao Espaço PUC. Obrigado, eu que agradeço o convite mais uma vez. Para começar, né, a nossa repercussão do resultado das eleições, a abstenção de votos esse ano foi muito grande nas eleições aqui em Belo Horizonte, em outros estados também de uma forma geral. Isso pode ser interpretado como uma descrença da população com a política? Eu não sei se com a política, mas com o sistema partidário, ou seja, com os partidos, que os candidatos, eles se atacam tanto que começa a haver uma desconfiança de todos. Além disso, as questões relacionadas com corrupção, nem tanto, mas também afeta a crença. E, finalmente, a distância dos partidos. A distância do dia a dia, da vida da gente no trabalho, em casa, é enorme. Eles aparecem aos montes no período de eleição. Você falou bem, olha, em São Paulo, a abstenção foi maior do que o voto do Serra, que saiu em primeiro lugar. No Rio de Janeiro, a abstenção foi altíssima, ou seja, nessas capitais do Sudeste, parece que a ojeriza, assim, a frustração é ainda maior. Ao redor de 1/3 do eleitorado não foi. Se você juntar com brancos e nulos, se aproxima muito dos 40%. É algo muito preocupante. Você falou aí dessa certa rejeição que a população está com relação aos partidos. O PT, que tem candidatos envolvidos aí com o mensalão, pessoas ligadas ao partido que estão com o nome envolvido no mensalão, esse fato pode ter influenciado no resultado das eleições? Influenciou ou não? Não, sabe por quê? Não influenciou? Se você analisar a votação do PT em grandes centros urbanos, ele diminuiu a distância justamente nos últimos 10 dias, em relação ao primeiro colocado. Em alguns casos, como Belo Horizonte, a distância diminuiu, mas não chegou a levar ao segundo turno. Mas no caso de São Paulo, levou ao segundo turno. No caso de São João del Rei, que ganhou a eleição. No final, no caso de Poços de Caldas, no caso de Governador Valadares, ou seja, uma série de municípios, o PT estava atrás, e de repente nos últimos 10 dias, então acabou dando um sprint final em Salvador e pelo país afora. No final o saldo acabou sendo positivo. Foi positivo. O PT é campeão do total de votos no país, junto com o PSB do Márcio Lacerda. O PT e o PSB são os dois partidos que mais cresceram em número de prefeitos no país de 2008 para cá. O PSDB diminuiu, o PMDB também diminuiu, que eram os outros campeões junto com o PT. Então, você vê que assim, a situação é muito, até estranha para a expectativa que estava sendo criada. Né? Voltando a falar especificamente de Belo Horizonte, o PSB e o PT, eles tinham uma aliança, vinham com uma aliança que recentemente foi rompida. Como que isso pode influenciar nos próximos 4 anos de mandato do Márcio Lacerda? Bom, vamos fazer aqui algumas projeções. Em primeiro lugar, evidentemente, que a situação em relação ao PT e sua aliança com o PSB passa necessariamente por uma tentativa de recomposição da aliança dos dois partidos, uma reaproximação. As duas figuras principais em relação a isso são o Lula pelo PT, um pouco a presidente Dilma, principalmente o Lula, e o Eduardo Campos, o presidente do PSB e governador de Pernambuco. E no caso do Márcio Lacerda, eu tenho a impressão que vai ser uma relação difícil, principalmente no próximo ano, justamente, eu vou falar de maneira maquiavélica, okay? Justamente porque o PT vai tentar asfixiar o Márcio Lacerda, que se aproximou muito do Aécio, para ele não criar problemas para a recomposição do Lula com o Eduardo Campos. Então, situações como verba para metrô, pode esquecer, pelo menos grande parte de 2013 vai ser pão e água para deixar o Márcio Lacerda pressionado para pelo menos não criar problema para a reaproximação dos dois partidos e tentar forçá-lo a ficar mais distante do Aécio. Isso é jogo político, é mais do que natural, pouco republicano, pouco recomendável moralmente, mas é assim que se joga. Com relação à Câmara Municipal, menos da metade dos vereadores conseguiu se reeleger, né? A gente pode atribuir isso à grande divulgação que teve, pelo menos eu vi muito isso nas redes sociais, na internet de uma forma geral, dos vereadores que votaram a favor do seu próprio aumento salarial, né? Então eu vi assim em vários lugares, guarde esse nome, guarde esse rosto, né? Isso pode ter algum reflexo?
Olha, Gabriela, nós não temos dados conclusivos a respeito disso. Eu não poderia falar com certeza. Eu sei que nós tínhamos na época, justamente daquela questão do veto do prefeito em relação ao aumento do salário dos vereadores, nós tínhamos algumas pesquisas demonstrando que a juventude universitária e os agentes culturais, vamos dizer assim, os militantes da área de cultura aqui em Belo Horizonte, foram muito afetados por esse debate. Estavam realmente muito revoltados, tanto que era justamente o público que foi à frente da prefeitura fazer uma vigília, não sei se o telespectador vai se lembrar um pouco disso. O que acontece é que, de fato, a renovação se deu, mas você veja que o presidente da Câmara, que se expôs muito, está reeleito. E bem. Então, assim, não saberia te dizer, me parece que não. Eu acho que há mesmo uma procura de uma tentativa nova, um desgaste dos partidos, uma dificuldade dos vereadores, inclusive eleitos, uma parte deles saber qual é o seu papel e assim por diante. Ou seja, isso aconteceu no Brasil. Existe um espaço muito grande em vários centros urbanos para uma terceira via. E isso impacta também, no caso, as câmaras municipais. Aí na quinta-feira nós já havíamos conversado sobre essa possível renovação da Câmara de Belo Horizonte, né, que foi exatamente o que aconteceu, que foi comprovado ontem com o fim da apuração dos votos, né? Rudá, muito obrigada pela participação no Espaço PUC. Volte sempre. Muito bem-vindo. Eu agradeço. O Espaço PUC de hoje termina aqui. Quer participar do programa? Então envie o seu comentário e sugestão pelo e-mail espaçopuc@pucminas.br. Acompanhe também essa e outras edições do programa no canal da PUC TV no YouTube. Acesse youtube.com/memoriapuctv. Nós temos um novo encontro amanhã, às 5h30 da tarde. Até lá!